Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus, missão aqui em Parauapebas, no Pará, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho. E é com muita alegria, meus queridos irmãos e amigos, que nós publicaremos aqui a lição número 4 da edição especial de adultos, a qual nós estamos estudando agora neste terceiro trimestre da CPAD, onde esta lição tem como tema a construção do templo enfrentou oposição. Nós entenderemos melhor aqui qual foi esta oposição que os judeus sofreram após retornarem do cativeiro babilônico e o que foi que aconteceu com eles, quanto tempo essa construção passou parada. Mas antes, eu quero falar para você que não é inscrito, que está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu já convido você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir os nossos vídeos, né? Clicar no quadradinho vermelho que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você, tá bom? O texto áureo dessa lição está em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe desta lição está em Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9, e o versículo 11, 13, também o versículo 15, 16 e o versículo 21 e 24. Os objetivos específicos dessa lição diz, primeiro ponto, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo objetivo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E o quarto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A introdução da nossa lição, meus queridos irmãos, eu quero falar aqui, antes de nós lermos aqui a introdução, sobre alguns pontos que precisamos entender para que nós possamos então entender o contexto histórico da construção do templo, da retomada da construção do templo. Na lição passada nós estudamos sobre o despertamento renova o altar. Nós vimos que em primeiro momento os judeus se dedicaram, após o retorno do cativeiro babilônico, a edificar o altar que estava quebrado, ou seja, a reconstruir o altar no mesmo local em que o altar estava quebrado. Por quê? Porque primeiramente eles precisavam então voltar a sacrificar ao Senhor. Eles precisavam então voltar à sua liturgia, conforme Levítico falava, sacrificando ao Deus Criador dos céus e da terra. Somente através do altar é que eles poderiam então novamente se aproximar mais de Deus conforme as leis do Antigo Testamento. Aqui, neste ponto desta lição, nós vamos ver que após um ano depois que eles edificaram o altar, eles iniciaram a lançar os alicerces do templo, ou seja, primeiramente veio o altar, depois eles começaram a focar no templo para reconstruir o templo, e na lição que nós veremos na próxima semana, nós vamos ver que vai iniciar através de Neemias a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então foi 3 etapas que nós precisamos já, de maneira introdutória, lembrar aqui para os irmãos, alunos e professores, até
para que nós possamos, de maneira didática, entender os propósitos de Deus. Primeiro, Deus, ele quis que os judeus priorizassem o altar, depois o templo, né, o templo que estava ali, que naquele local em Jerusalém, e depois os muros de Jerusalém, conforme a terceira leva, a terceira vinda, melhor dizendo, quando Neemias veio com o restante do povo que tinha ficado na Babilônia. A introdução dessa lição diz o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e os holocaustos contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo 2 e 4. Então os judeus já tinham, neste momento, eles já tinham edificado o altar que estava quebrado e os sacrifícios continuamente estavam acontecendo. Eles estavam alcançando o favor de Deus novamente com muita alegria, com muito júbilo, através do altar, porque eles sabiam o quão era necessário o altar de Deus naquele momento. Para você que não viu a lição anterior, né, nós temos aqui uma playlist só desta edição especial, a qual tem todas as outras lições que nós falaremos aqui. Sempre quando nós falarmos em cada lição, nós colocaremos um ponto da lição anterior para que nós possamos entender a sequência deste estudo bíblico deste trimestre. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, conforme Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Quando eles voltaram, os judeus voltaram do cativeiro, eles encontraram a cidade totalmente destruída, o muro da cidade totalmente em ruínas, o templo destruído, o altar totalmente destruído. Eles, em primeiro momento, eles choraram amargamente. Os mais velhos, os mais idosos, conhecendo e eles contemplaram o templo de Salomão, eles choraram amargamente por causa que estavam vendo aí o templo totalmente destruído. Mas outros, em meio a esta multidão, estavam alegres e totalmente animados para poder recomeçar tudo de novo. Os mais idosos choraram e os mais novos, com toda a força, se animaram, se alegraram para poder recomeçar toda aquela cidade a qual o nosso Deus tem todo o apreço. Eles se animaram com o trabalho, porém, nós vamos ver aqui que eles encontraram alguns obstáculos, encontraram oposição para que esta tão grande obra pudesse ser reconstruída. O primeiro subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem o Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. Isso está escrito em Esdras capítulo 3, a partir do versículo 1. Sobre o louvor ao Senhor, o louvar ao Senhor, os levitas, sacerdotes, os judeus, mediante o lançamento dos alicerces, o lançamento da base da construção do templo, eles fizeram uma grande festa de solenidade ao Senhor, louvando a Deus. Sabemos que o louvor, ele move o coração de Deus. Sabemos que o louvor, meus queridos irmãos, ele quebra as cadeias. Foi isso que aconteceu em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 até o 40. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam na prisão e eles cantavam a Deus, louvavam a Deus. A palavra de Deus nos diz que as celas se abriram, a porta das celas, né, se abriram, né, de maneira milagrosa, através do grande terremoto que sacudiu aquelas celas, que sacudiu aquelas cadeias. Então,
Através do louvor, no momento de dificuldade, Paulo e Silas estavam adorando. E o louvor chega a Deus e liberta eles da prisão. Ao ponto de o carcereiro, o homem que estava vigiando aquela cela, ser salvo, ele e toda a sua casa. Porque ele chega para Paulo e pergunta o que ele pode fazer para ser salvo. E eles então respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos, meus queridos irmãos, já neste primeiro subtópico, através desta celebração dos judeus, ao colocarem os pilares, a base do templo, que o louvor a Deus, essa solenidade de agradar ao Senhor com louvor, é de grande importância e que faz toda a diferença na vida de um cristão. Devemos louvar o nosso Senhor pelo aquilo que Ele fez e adorá-lo pelo aquilo que Ele é. Todas as coisas nós sabemos que é do Senhor. Tudo Ele tem nos dado. E por gratidão a Ele, nós o louvamos. Louvamos com hinos, louvamos com a nossa vida, louvamos com o nosso sacrifício do nosso próprio corpo, que é um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Louvamos a Deus em todos os momentos. E isto com certeza faz toda a diferença. O segundo subtópico dessa lição vai falar o seguinte: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, conforme Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vimos aí na lição número 1 que o próprio Deus despertou o espírito de Ciro para que ele pudesse então deixar os judeus voltarem para a sua terra. E não somente isto, ele promulgou um decreto para que os judeus também pudessem construir o seu templo, reedificar toda a casa de Deus, né? E novamente eles adorarem o Deus Criador dos céus e da terra. Continuando aqui, convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, 16, que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, que o seu corpo é templo e morada de Deus? E sobre o despertamento pentecostal, ele chega ao Brasil em 1911, meus queridos irmãos, através dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg. Estes missionários, eles vieram e fundaram hoje a chamada Assembleia de Deus, a qual nós participamos. E este ministério, ele zela pela doutrina, ele zela pela santidade, ele zela pelo comportamento, ele zela pelo testemunho, porque nós sabemos que nós somos templo e morada de Deus. Morada de Deus. Continuando aqui a nossa lição, vai dizer o seguinte: a igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde diz que o homem natural não compreende as coisas espiritual, mas o espiritual discerne bem aquilo que é espiritual. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar atentos para a voz de Deus e entender aquilo que Ele quer falar conosco através do Espírito. O Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender as coisas espirituais. E é necessário que, através do Espírito, nós entendamos o mistério de Deus. O Espírito Santo, ele tem algumas características. O Espírito Santo, ele é o maior agente que nos ajuda a entender as coisas espirituais. Como, por exemplo, o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, conforme Mateus 16, 18, onde Jesus fala que a pedra, que é o próprio Cristo, através desta pedra, ele edificará a sua igreja. Ele faz uma pergunta para Pedro, Pedro responde a pergunta com muito louvor, né? Uma pergunta certeira, onde ele diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo
E o próprio Cristo diz, utilizando a palavra Pedro, que significa pedra pequena, dizendo o seguinte: tu és Pedro, e através desta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele é a pedra fundamental de esquina. Jesus Cristo é a pedra, o alicerce fundamental. É através de Jesus, mostrado para nós, ensinado para nós pelo Espírito Santo, que ele e somente com ele as portas do inferno não prevalecerão. O Espírito Santo também quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus, conforme Efésios 2:22. O Espírito Santo também quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra, conforme Efésios 3:10. Somente pelo Espírito Santo, meus queridos irmãos, é que nós conseguimos ganhar vidas, aquebrantar os corações, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça e do pecado e do juízo. Quando nós vamos anunciar o Evangelho para as pessoas, quando nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, nós dependemos 100% do Espírito Santo, porque ele é quem usa a igreja como um instrumento de Deus aqui na terra. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Quero aqui dar uma pausa e falar para você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Está sendo bênção para você? Nos ajude a divulgar este canal para que mais pessoas possam nos conhecer e juntos nós propagarmos e anunciarmos a palavra do Senhor para mais pessoas. Subtópico primeiro deste segundo ponto vai dizer: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade da Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Quando Salomão morre, o reino é dividido. Este reino é dividido entre o reino do norte, dividido em dois: reino do norte e reino do sul, ou reino de Judá e reino de Israel. Quando a Síria invade o reino de Israel, ele tem uma política de levar as pessoas cativas diferente da Babilônia. Por exemplo, eles levaram somente os nobres, os homens intelectuais de Israel para o cativeiro assírio e deixaram uma população em Israel. E outros povos começaram a estar naquele local, invadir aquele local, se misturar, ter filhos com os filhos de Israel e começaram então a nascer uma nova raça, podemos dizer assim, que é denominado os samaritanos. E por causa disso, eles invadem também ao longo do tempo a cidade de Jerusalém. Algumas pessoas ficam ali em Jerusalém e eles, através do retorno dos judeus para Jerusalém, eles começam então a se opor aí contra, os desejos dos judeus, aí contra aquilo que os judeus queriam fazer para reconstruir o templo e para adorar novamente o Deus de Israel. Segundo subtópico, vai dizer o seguinte: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contando acusações mentirosas contra os judeus, conforme Esdras capítulo 4, de 12 a 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra, conforme Esdras capítulo 4, versículo 21. Ou seja, os samaritanos eles compraram para si conselheiros, pessoas próximas ao rei. Neste tempo era o rei Artaxerxes. Eles compraram conselheiros, para que pudesse influenciar o rei e a ele a não entender do assunto e contra os judeus que estavam ali
construindo o templo. O rei Artaxerxes, ele não conhecia muito bem do assunto, não conhecia muito bem do edito, do decreto, e ele então, imediatamente, através dos conselheiros e das falsas acusações mentirosas dos samaritanos, ele então envia uma carta para os líderes da construção, os líderes da região, da época, e eles então vão até Jerusalém e, através de violência, manda parar a construção do templo. Isto teve uma consequência seríssima, meus queridos irmãos, porque o templo ficou parado aproximadamente 15 anos e os judeus, por causa desta desculpa, deste impedimento, eles relaxaram e eles começaram então a esquecer da casa do Senhor, esquecer da casa de Deus e se voltarem então para construir as suas próprias casas, ao ponto do nosso Deus levantar o profeta Ageu e o profeta Zacarias para profetizar para eles, e eles voltaram então a reconstruir o templo após anos depois, mais tarde. E agora aqui nós vamos entrar aqui no terceiro ponto dessa lição, que vai tratar o seguinte: como se aplica a falta de resistência dos judeus. Por que os judeus não resistiram, não fizeram algo a mais para que esta tão grande obra do Senhor não pudesse ter sido parada? Primeiro subtópico: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Este é o primeiro subtópico do ponto 3, onde diz que os judeus deveriam ter ido uma alternativa ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Isto era um ponto que eles deveriam ter ido, a resistir todos os opositores. Continuando aqui a nossa lição, vai dizer o seguinte: uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo próprio Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Ou seja, uma autoridade maior do que o nosso Deus não existe neste planeta, não existe nas galáxias, em todo o universo, não existe. E os judeus, eles deveriam resistir qualquer decreto de homem. Eles deveriam confiar plenamente na provisão de Deus, nas promessas de Deus, acreditar que o próprio Deus levantou e usou o rei Ciro para que eles pudessem serem libertos do cativeiro e então voltarem a construir e adorar a Deus na sua terra, em Jerusalém. Porém, eles se acomodaram, eles descansaram, eles se fortaleceram através deste decreto e então se encostaram e começaram então a se voltar a construir as suas próprias casas, aquilo que eu falei aqui no tópico anterior. Subtópico segundo: os judeus deveriam ter recorrido a Deus, ou seja, através de oração, através de jejum, através de leitura da palavra, através de entrega total e confiança 100% ao nosso Senhor. Toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Então eles não deveriam ter duvidado disso em nenhum momento. Eles não deveriam ter colocado as suas vidas ao contrário, a obra de Deus, que era a construção do Senhor, a construção da casa do Senhor. Porque Deus já havia provado para eles que Ele é quem comanda, que é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus de Israel, é que tem todo o domínio e todo o comando. Ou seja, através do profeta Jeremias, ele profetizou do cativeiro babilônico 70 anos, ele profetizou a sua libertação ao ponto do profeta Daniel ler o profeta Jeremias e entender que estava próximo de completar os 70 anos e então os judeus seriam livres. Porém, o profeta Daniel não sabia de como é que Deus faria isso.
e, como uma medida milagrosa, chega o rei Ciro, derruba o reino de Nabucodonosor, e então ele, pela sua maneira de liderar o povo, maneira de tratar o povo, ele liberta os judeus, e os judeus não entendem. Eles tinham que ter certeza que Deus estava no negócio. Eles não poderiam relaxar em nenhum momento. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos dias do rei Ezequias. Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel. Ou seja, nos tempos de Ezequias, aconteceu a mesma coisa. O reino de Judá estava sendo ameaçado pelo rei da Síria. O rei da Síria já tinha levado o reino de Israel, né, onde ali é composto pelas 10 tribos de Israel, já tinha levado cativo, e ele estava ameaçando agora o reino de Judá. Ou seja, o único reino que tinha ficado com 2 tribos e que estavam ali fortes, vivendo a sua vida e adorando ao Senhor. Mas ele então confia em Deus. O rei Ezequias confia em Deus, e na hora do perigo ele busca o Senhor e foi ouvido. O Senhor envia um anjo e feriu todo o arraial dos assírios. Foi aproximadamente 185 mil soldados. Isto está escrito em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 30. O Senhor, ele é o nosso resgatador. O Senhor, ele está no domínio de toda a situação. Também foi o que aconteceu nos dias do rei Josafá. Os irmãos conhecem muito bem a história, né? Ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei a pedirem socorro ao Senhor. E como foi esse pedido? Um jejum nacional. Josafá convocou todo o povo a fazer um jejum nacional, e Deus guerreou em favor deles, e eles saíram vitoriosos. Isto está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 24. Terceiro subtópico: o motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Ou seja, nós vemos aí que eles estavam já relaxados, até mesmo espiritualmente, né? Eles voltaram, alguns estavam alegres, porém sempre tinha alguns opositores dentro da nação que ficavam colocando dificuldades, ficavam desacreditando naquilo que Deus tinha prometido para eles. Ou seja, isto também era espiritual. Eles tinham se acostumado com a maneira de viver na Babilônia. Eles tinham se acostumado, já se acomodado com esta maneira em que eles viviam na Babilônia. Esfriaram espiritualmente. E quando eles voltam para a sua cidade, para Jerusalém, eles são precisos ser, alguns deles são precisos ser fortalecidos, colocados novamente em um ponto em que fizesse eles acreditar novamente através do seu líder Zorobabel. E falando aqui de Zorobabel, meus irmãos, ele era o governador dos judeus, a qual o rei Ciro colocou ele como governador para que ele pudesse acompanhar o povo a reconstruir o templo do Senhor. Só que ele era um chefe político. E então ele começou a confiar na sua própria força, conforme Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Cometeu um erro de confiar na sua própria força, e com isso influenciou todos os outros que estavam ali. Todos eles deveriam, através da sua liderança maior, que era Zorobabel, né, ele deveria influenciar o povo a não desistirem, porque Deus, ele tinha feito grandes milagres a favor do povo judeu. Josué, que foi o sumo sacerdote, que voltou também com Zorobabel, ele era um líder religioso do povo e estava com suas vestes manchadas, conforme Zacarias 3:3. Este fato tirou dele a autoridade espiritual.
Ou seja, ele se vestiu de peles sujas, ou de roupas sujas, e isso mediante o povo, um líder espiritual, ele precisa estar sempre bem apresentável, espiritualmente falando, com sua força totalmente no Senhor e através também das suas vestes sacerdotais. O sacerdote, a veste dele tinha que ser uma veste sempre limpa, pura e sem mancha, para que o povo pudesse, de acordo com a sua cultura, acreditar que ele era um homem de Deus. O quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeiro subtópico, a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? O povo já ouvia falar, já estava ciente de que Deus estava no negócio. Até os próprios incrédulos, os próprios ímpios, as nações idólatras, sabia que Israel tinha um Deus dos céus, sabia que Israel tinha um único Deus. Eles acreditavam nisso. Porém, com a paralisação da construção do templo de Deus, eles ficaram tristes, entraram em tristeza profunda. E neste mesmo tempo, eles abandonaram e deixaram de confiar em Deus Criador dos céus e da terra. O segundo subtópico vai falar da alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, ou seja, os judeus tristes e os samaritanos alegres, porque eles conseguiram influenciar o rei Artaxerxes para que ele pudesse impedir, que era o rei da Pérsia daquele momento, impedir novamente a construção. Os samaritanos foram, neste momento, vitoriosos. O inimigo usou os samaritanos para que eles pudessem acabar e paralisar a obra neste momento. E eles ficaram alegres, regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Isso nós sabemos que o ímpio ele não prospera. A verdade sempre prevalecerá, porque o Senhor Jesus, ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é quem nos liberta, é quem nos dá alegria. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. Uma demonstração de que o ímpio não prospera. O gozo dos filisteus, porque tinha prendido Sansão. Sansão é colocado então em uma situação de humilhação. São arrancados seus olhos. Ele então pede para alguém encostar ele na coluna do templo. E ele derruba o templo, mata todos os filisteus, conforme Juízes capítulo 16, do versículo 25 a 31. Os ímpios não prosperou neste momento. A alegria também dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração, porque Jesus Cristo foi um homem que falou da sua ressurreição e comprovou na prática. Eles ficaram, os ímpios, os acusadores, as pessoas que deram dinheiro para Judas, para que ele pudesse entregar Jesus, trair Jesus. Quando Jesus ressuscita, eles têm sérios problemas. Terceiro ponto desta lição vai dizer o seguinte: o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. E isto é perigoso para os nossos dias, meus queridos irmãos. Por isso que é importante, meu querido professor, meu querido aluno, nós estarmos sempre ativos na escola bíblica dominical, participando ativamente dos estudos bíblicos, do culto de doutrina,
indo para as igrejas, participando ativamente dos cultos evangelísticos, dos cultos de milagres, dos cultos de vitória, porque isso vai fazer com que a nossa alma se alegre no Senhor, vai fazer com que as nossas forças sejam renovadas no Senhor e o desânimo não chegue em nossas vidas. Por isto que é importante nós estarmos sempre cultuando a Deus em todos os momentos e também em comunhão com os irmãos na nossa comunidade cristã. A parte A do terceiro ponto vai dizer o seguinte: alguns transformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade do Deus construir o templo conforme Ageu, capítulo 1, versículo 2. Neste versículo, meus queridos irmãos, eles falam que não é o templo de Deus ainda. Eles estavam acreditando que não era o templo de Deus. Mas Ageu foi levantado para poder profetizar para eles que era o templo, sim. Que eles precisariam retomar as forças e as rédeas da situação e voltar a construir a casa do Senhor. Porque eles estavam dando prioridade não mais o reino de Deus, mas as suas casas propriamente ditas. Eles estavam construindo as suas casas particulares e deixado o templo do Senhor em segundo plano. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor. E o Senhor queria isso. Foi para isso que o Senhor libertou o povo do cativeiro babilônico, para que eles pudessem adorar novamente no templo que era o meio de adoração culturalmente falando dos judeus da época. A parte B ainda do segundo ponto vai dizer o seguinte: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, conforme Ageu, capítulo 1, versículo 9. Parte C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. E nesta lição, meus queridos irmãos, nós aprendemos que a perseverança, a confiança no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no nosso Deus, ela deve sempre prevalecer em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque o nosso Deus, quando Ele está no negócio, as coisas acontecem, as coisas fluem. E nós aprendemos aqui nesta lição sobre os opositores, sobre as dificuldades dos judeus em construir o templo, mas lá na frente o templo é reconstruído, porque houve então profetas do Senhor, Ageu e Zacarias, que profetizaram, animaram o povo novamente, colocaram o povo para ir à frente na construção, e o templo foi construído para a honra e glória do Senhor Jesus. A próxima lição nós estudaremos sobre Zorobabel começa a construção do templo. Nós vamos ver aqui com mais detalhes sobre a construção do templo do Senhor. Nós vemos aqui sobre os opositores, a paralisação que durou aproximadamente 15 anos e na lição que nós veremos na próxima aula será sobre o recomeço dessa construção do templo. Tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através da pregação do Evangelho, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.